missionária Salma, eu conheci aqui no estúdio na Praia Grande, no estúdio Rec Play, do meu amigo Carlos José. É com grande prazer, irmãos, que eu venho aqui dar esse depoimento para você que está aí me assistindo nesse momento. Eu fui morador de rua, irmãos, durante 2 anos aqui em São Paulo, mais precisamente ali na região do ABC, em Santo André. E durante esses 2 anos da minha vida, eu conheci o sofrimento desses que hoje vivem nas ruas, conheci pessoas, algumas boas, outras ruins. Passei 2 anos da minha vida em que eu perdia absolutamente tudo. Fui mesmo para o fundo do poço, como dizem, fui para o zero. Fui conhecer albergues, que era algo assim que eu não conhecia nem de jornais, porque eu era uma pessoa que tinha um bom emprego, tinha minha família, achava que já estava realizado na minha vida pessoal, achava que já estava realizado por ter uma casa, por ter um carro, e nunca olhei para o lado, nunca olhei para o meu semelhante, nunca olhei para quem tivesse necessidade de algo, de um pão, muito ao contrário. Eu era o tipo de pessoa que chegava na minha casa e quando tinha um alimento que eu não gostasse, uma mistura, como costumamos dizer, que eu não gostasse, eu abria a janela da minha cozinha e muitas vezes eu joguei o prato de comida fora, com prato e tudo. E dizia para minha esposa que aquilo não era alimento para alguém que trabalhava. Aquilo não era mistura para alguém que trabalhava. Mas o preço foi caríssimo, irmãos, que eu paguei por isso. Fui perdendo ao longo dessa minha caminhada, fui perdendo alguns valores, algumas referências, e passei a ter como companheiro o álcool. E me envolvi e me tornei um alcoólatra por excelência mesmo. Acordava de manhã, antes de ir trabalhar, já tinha que ir na estante, no meu barzinho, e tomar uma dose para que eu pudesse parar de tremer, para que eu pudesse realizar algo. E vinha aquela falsa sensação de alívio, de prazer ali. E isso foi me envolvendo durante alguns anos. E a minha casa, a minha vida virou um inferno, meu casamento virou um inferno. Até o dia em que eu achei que era melhor ficar no bar do que ir trabalhar, era mais gostoso, era mais gratificante ficar com os amigos ali no bar do que ir trabalhar. Trabalhar é um negócio chato, e ficar ali no bar era gostoso, era prazeroso, e eu troquei o meu emprego pelo bar. Só que eu não tinha percebido que sem o meu emprego eu não teria mais crédito no bar, eu não teria mais amigos, eu não teria mais família, que foi exatamente o que aconteceu. E eu fui, ao longo de alguns anos também, muito rápidos inclusive, creio que na média aí de 2 anos também, eu fui perdendo tudo, ao ponto de, como eu já disse para os irmãos, me tornar um morador de rua, como muitos de vocês que talvez tenham a oportunidade de assistir esse vídeo. E depois de alguns anos, a única pessoa que me apoiou nesse sentido, a única pessoa que me estendeu a mão, além de Jesus, que eu não conhecia, foi a minha mãe. E eu fui morar na casa da minha mãe com um segundo casamento, e ali começaram a existir conflitos, porque a minha vida era só beber, a minha vida era só fazer coisas que não condizem com alguém de bem. Então, durante esse processo todo, durante esse tempo em que eu fiquei na casa da minha mãe, houve muito sofrimento ali, muita desavença. E minha mãe se converteu, foi para uma igreja evangélica, e ela sempre me oferecia aquele Jesus que ela passou a conhecer, e eu quantas vezes disse para ela que o Deus dela era um e o meu era outro, porque o meu Deus, na verdade, era o álcool. E eu só acreditava no álcool, e eu vivia o álcool. Mas um dia, aquela mulher que se tornou uma mulher de oração, de busca, me ofereceu que eu aceitasse ir para uma casa de recuperação. E eu creio hoje, irmãos, que movido pelo Espírito Santo de Deus, eu aceitei aquela oportunidade. E aceitei aquela oportunidade no ano de 2002.
Nós estamos no ano de 2013. Em 2002 eu entrei numa casa de recuperação numa sexta-feira. Me lembro até hoje que no domingo seria Dia das Mães e eu disse assim para minha mãe: mãe, o presente que eu vou lhe dar é a minha recuperação. E minha mãe disse assim: eu gostaria muito que você voltasse a ser o meu filho. E eu entrei naquela casa de recuperação. Na segunda-feira tive a notícia de que a minha mãe havia falecido. Foi duro, mas eu havia prometido para ela que eu iria sair dali recuperado. E depois houveram alguns imprevistos e eu saí da casa, voltei posteriormente, fiz um voto com o meu Deus, que eu passei a conhecer porque era uma casa evangélica, de que eu iria sair realmente dali recuperado. E hoje, para a glória de Deus, irmãos, eu tenho uma nova família. Conheci minha esposa, inclusive, quando eu estava na casa de recuperação, que nós íamos numa padaria buscar pão amanhecido para tomarmos café. E a minha esposa era a pessoa que me servia o pão amanhecido lá naquela padaria. E hoje, nós estamos aí na obra do Senhor. Hoje, para a honra e glória do nome do Senhor, do meu Deus, do nosso Deus, sou presbítero da Igreja Brasil para Cristo. Trabalho na obra do Senhor aqui na Praia Grande, em São Paulo. E isso serve não para engrandecer o meu nome, nem nada do que eu sou, nada do que eu fiz, nada do que eu passei, irmãos. Porque eu dormi muitas vezes em calçada, debaixo de marquises, com sacolinha nos pés para não molhar os pés, porque a marquise era curta. Mas isso tudo serviu para engrandecer o nome do meu Deus, do nosso Deus. Então você que esteja assistindo esse vídeo, que tem alguma dúvida do que Deus pode fazer na sua vida, creia que é possível. Porque a Bíblia me ensina que tudo é possível ao que crê. Creia, apenas creia e deixa Deus fazer uma grande obra na sua vida. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Deus abençoe o pastor Adilson e a missionária Salma, que fazem esse trabalho maravilhoso com o pessoal que está nas ruas, como eu estive um dia. Que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus. Então, meu irmão e minha irmã, você acabou de assistir um pouco de um testemunho gravado em 2013. E eu achei que eu precisava completar esse testemunho. Dizer algumas coisas aqui que eu não disse ali, porque ali foi tão imprevisto, tão de repente. A missionária Salma, nós estávamos no estúdio e ela me pediu se poderia gravar um testemunho para ela, e foi muito bem usado, graças a Deus, lá no Rio de Janeiro. Mas eu achei que 10 anos depois eu deveria gravar um testemunho para vocês. Porque muita gente acha que a gente enfeita, que a gente aumenta algumas coisas quando a gente conta um pouco da vida da gente. E eu quero dizer para você que tudo que você vai ouvir aqui é verdade. Não vou aumentar nada aqui. A minha intenção não é passar por herói ou por coitado, não. Mas é fazer com que pessoas que não acreditam na própria recuperação passem a acreditar, porque eu também não acreditava na minha própria recuperação. E como eu disse naquele vídeo, eu fiquei cerca de 2 anos nas ruas. E nesses 2 anos, eu conheci coisas, vi coisas, vivi coisas que eu jamais esperava viver. Como eu disse naquele vídeo, eu tinha uma vida estável. E meu maior erro, eu creio, foi achar que
Com 33 anos, eu já tinha uma casa própria que eu paguei para construir. Com 33 anos eu achava que a minha vida estava definida. Eu olhava assim para os meus parentes e dizia, poxa, eu com 33 anos já tenho essa casa. Era uma boa casa, uma casa grande. E foi esse o meu erro. No primeiro vídeo eu disse que eu era uma pessoa que não se importava com os outros. Não era bem assim. Eu ajudava pessoas. Eu era do tipo que eu sempre fui voluntarioso, sempre gostei de ajudar pessoas, principalmente pessoas com problema de saúde. E pessoas com problemas de saúde sempre me comoveram e eu era esse tipo de pessoa que quando via um colega de serviço, alguém, um parente com problema, eu gostava de ajudar. Mas também foi um erro assim achar que pelo fato de ser bonzinho estava tudo certo. E aí eu fui percebendo ao longo do tempo que não era bem assim. Então, na rua, eu conheci várias pessoas boas. Tem muita gente boa nas ruas, mas tem muito mais gente ruim do que boa. Conheci um rapaz na rua que o apelido dele era Uruguai. Ele era do Uruguai. Uma espécie de andarilho, mochileiro. Ele fazia umas pulseirinhas de linha e a gente ficou próximo. A gente se conheceu no albergue. Primeira vez que eu entrei no albergue, eu fiquei assustado, eu não sabia o que fazer. E ali você compartilhando o mesmo quarto com pessoas que você nunca viu, é muito difícil. Depois eu fui para um albergue que era bem no meio do mato. Um albergue de uma prefeitura aí de uma cidade que eu não vou dizer, porque ali eu sofri. Para quem nunca tinha passado por isso, nunca tinha vivido isso, a gente ia num ônibus, pegava esse ônibus no centro da cidade para ir para esse albergue, eles levavam a gente. E esse albergue era no meio do mato. E o primeiro dia que eu cheguei nesse albergue, com uma bolsa de roupas, calçado, e você tinha que deixar suas roupas e sua bolsa num quarto, e havia um quarto coletivo lá com muitas camas. E a primeira cama que me deram, disse, olha, aquela ali é a sua cama. Fedia urina. E eu olhei assim, à noite, já eram umas 7 horas. E quando eu olhei assim, eu disse, poxa vida, e agora? Mas era o que tinha. Mas posteriormente alguém lá disse para um dos que tomavam conta daquele albergue, que era um albergue da prefeitura, e eles me trocaram de cama. Mas era a lei do cão lá. Havia um lugar que tinham vários banheiros, vários boxes com bacias. Nenhum desses boxes tinha porta. Então você tinha que fazer suas necessidades com gente passando para lá e para cá. Ou tinha que tomar seu banho também, que os boxes da onde tinha os chuveiros também era aberto. E você não tinha privacidade nenhuma. Se você quisesse lavar uma roupa lá naquele albergue, você podia lavar, mas você tinha que ficar lá o dia inteiro vigiando sua roupa para ninguém roubar. Quando era 7 horas da manhã, todo mundo era acordado, ia para uma fila. Naquela fila você pegava uma caneca, que eles punham café,
um pão seco e tinha lá uma manteiga que você tinha que passar naquele pão você mesmo, e tinha que ser rápido, porque senão quem estava na fila reclamava. E aí você caçava lá um lugarzinho, lá uma mesa, alguma coisa, e sentava e tomava seu café, e em seguida eles abriam o portão do albergue, chovendo ou não, e mandava todo mundo para a rua. Você não podia ficar lá, a não ser que você estivesse vigiando sua roupa lá. Não, eu lavei roupa e eu tenho que ficar. Aí ficavam algumas pessoas lá por causa da roupa. E muitas vezes eu cheguei naquele albergue que o portão só abria às 17 horas. E muitas vezes eu cheguei lá com frio, e já era no meio do mato o negócio lá, num bairro chamado Represa, lá no meio do mato. E você chegava chovendo, frio, pedia pro cara lá que tomava conta do portão, abre aí, e eles não abriam. Não, só 5 horas. Teve um dia que eu fiquei lá na chuva, mas que chuva, sentado lá fora, numa escadaria que tinha assim, e eu lá esperando abrir, pedi, vi que não adiantava, deixei para lá. E eu fiquei ali tomando chuva. E essa era a vida do albergue. Você só podia entrar até determinado horário. Se você chegasse lá com problema de álcool, você não podia entrar. Depois, quando você entrava, você ia lá, tomava um banho. Era banho quente. E aí depois, quando eles davam a ordem, você pegava uma fila para pegar a sua janta. A janta geralmente era boa, era marmitex. E no outro dia aquela rotina novamente. E tinham pessoas boas ali. Tinha um senhor que todo mundo chamava ele de mestre, porque era um cara instruído, um cara que tinha uma boa conversa, cultura, muita cultura, mas estava ali. É porque ali ninguém dá oportunidade para ninguém. Teve uma época até que nesse albergue a gente ficou sabendo que eles roubavam sabonete e pasta de dente que a prefeitura enviava para quem estivesse lá no albergue, e eles não entregavam. Até que um dia apareceu lá uma assistente social e foram distribuídos sabonete e pasta de dente, escova para todo mundo. Então essa era a vida. A gente saía lá do albergue, tinha uma pracinha perto, e eles cortaram aquele ônibus que levava a gente para o centro da cidade e trazia de tarde, e eles cortaram aquele ônibus, então a gente ficava... Era muito longe. Algumas vezes eu fui a pé para o centro da cidade e era 3 horas e meia de caminhada. E algumas vezes a gente não ia, ficava na pracinha lá perto do albergue, e na pracinha rolava o quê? Vamos comprar um tubo, e vamos fazer isso, vamos fazer aquilo com os outros internos lá. E teve dias de eu ver um tacar um paralelepípedo no outro, e eu naquela situação ali ficava, meu Deus, o que vai ser de mim aqui? Eu lembro que teve um dia que eles inventaram lá, vamos fazer um churrasco. Pessoal de rua, hein? Aí um foi pro farol pedir dinheiro, o outro foi não sei aonde, o outro foi no padre, o outro, enfim. E aí eu falei, e agora? E eu? O que eu faço? Eu peguei, eu tinha um relógio, e peguei e falei, vou pôr meu relógio na banca aí, que eles chamam de banca. Pus meu relógio lá e eles venderam aquele relógio rapidinho e arrumaram dinheiro, e foi assim que foi. E fizemos um churrasco num parque que tinha lá próximo ao albergue. Fizemos o churrasco regado a cachaça. Saiu briga lá no final, e eu ficava olhando assim, gente, eu tô aqui nesse meio. E quando eu ia para o centro da cidade, eu tinha um amigo, um ex-companheiro de trabalho, uma pessoa que jamais eu esperava que fosse fazer aquilo,
Mas esse meu amigo, ele trabalhava numa empresa de ônibus como cobrador e eu pegava o ônibus dele, porque eu havia trabalhado naquela empresa há muitos anos e eu pegava o ônibus que ele trabalhava todo dia. E ele me dava todo dia R$2, R$3. E dizia para mim, ó, compra um cigarro aí para você, toma uma aí que eu sei que do jeito que tá aí é difícil ficar, mas você vai sair dessa. Ele sempre dizia, você vai sair dessa, você vai sair dessa. Esse foi meu amigo, ele me levava às vezes na casa dele e eu não queria, não gostava. Não, vamos lá em casa, você toma um banho, você troca de roupa, porque nem sempre também dava para ir para o albergue. Às vezes a gente não ia, ficava com a turminha e não ia, e ele sempre dizia, o José Miguel. O Zé Miguel, ele me levava na casa dele, e lá eu tomava banho, jantava, dormia lá. E teve uma vez que eu cheguei, quando eu tirei o sapato para ir tomar banho, ele disse, pelo amor de Deus, põe esse sapato lá para fora. Tá demais, tá demais. E aí eu botei o sapato lá para fora, e, enfim. Aquele foi um amigão. Depois a gente continuou nossa amizade, né? E ele sempre dizia, calma, você vai sair dessa, você vai sair dessa. Algo dizia para ele isso. E como eu ia dizendo, na rua conheci várias pessoas, conheci um casal que eu não lembro o nome mais. Era um casal que o que você precisasse, eles te ajudavam, cara. Eles não tinham nada, mas o pouco que eles tinham, eles te ajudavam. Eles, uma certa feita, como eu disse no primeiro vídeo, eu fui para um lugar que eu não vou citar aqui. Estava na casa de uma pessoa muito próxima. Estava chovendo, era uma noite muito fria. E essa pessoa disse, olha, você não pode ficar aqui, porque meu marido vai chegar e ele não vai gostar de te ver aqui, né? E eu tinha já bebido um pouco e aí eram umas 8h30 da noite, não sei, e eu saí naquela chuva, naquele frio, fui até o ponto final de ônibus, que era próximo, 1 quilômetro, e peguei uma carona naqueles ônibus, que todos eles me conheciam, porque eu havia trabalhado lá. E em um determinado trecho da viagem lá, que era com destino ao centro da cidade, à noite, eu vi esse casal debaixo de uma marquise, pedi pro motorista parar, ele parou, desci, fui lá. Oi, aí e tal. Ô, sargento, meu apelido era sargento lá, porque eu estava trabalhando. Uma pessoa lá me deu uma oportunidade de trabalhar numa campanha política, e eu andava com aquela camiseta escrita sargento e tal. E cheguei neles, rapaz, eu estava ali e tal, e não deu para ficar, e não, que nada, ó, deita nos nossos pés aí, tem coberta, tem tudo aí, tal, eles com a coberta, e foi ali que eu dormi, naquele chão. E no outro dia eu tive que pôr sacolinha nos pés, porque a marquise era curta e eu dormindo nos pés deles, né? Pus sacolinha no pé, que estava uma chuva, como eu já disse, e aí dormi ali. No outro dia acordei com a sede. Achei uma garrafinha dessas de água jogada na rua, fui lá no meio-fio, aquela água escorrendo da chuva, enchi a garrafinha, tomei, né, matei aquela sede da ressaca, enfim. E conheci pessoas boas, como eu já disse, pessoas que, se você chegasse e eles tivessem comida, eles repartiam, cigarro eles repartiam, e assim por diante. Depois eu fui para um lugar que era da prefeitura. Eles me ofereceram um lugar. Olha, lá tem que pagar R$30 por mês. Pô, você está na rua, né?
E lá tem almoço, janta, porque tinha um lugar da prefeitura que eles serviam almoço todos os dias para morador de rua. E eu ia lá almoçar, que eu nunca tive coragem na rua de ficar pedindo. E eu ia lá almoçar. E um dia uma assistente social estava lá e me ofereceu se eu queria morar lá. Lá era um sobrado, tinham 2 quartos, 2 quartos, banheiro, tal, cozinha. E ela me disse, você pode morar aqui, é R$30 por mês. E aí aqui você vai ter um teto e tal, e tal, e tal. Aí eu fui. Conversei com esse meu amigo, com o Zé Miguel, e o Zé Miguel disse, não, qualquer coisa eu te ajudo aí, R$30. E eu passei a morar naquele lugar. Então lá funcionava assim, tinha um quarto de homens e um quarto de mulheres, que é coisa que eu não sabia. E uma daquelas meninas se engraçou comigo na época lá e me disseram, olha, cuidado que o guarda que fica aqui à noite é interessado nela. Mas eu não dei muita audiência para aquilo. Então eu saía, às vezes, ia aqui e ali, e passei a morar ali. E uma certa madrugada eu acordei entre aspas, eu acho, né, que foi o tal do guarda. Mas disseram que não. Eu dormia numa beliche, no quarto tinham 4 beliches ou 3 beliches, não lembro bem. Eu sei que eu acordei sendo levado para uma ambulância. E quando eu fui dar fé do que tinha acontecido, minha cabeça abriu daqui de trás até aqui, que é essa cicatriz que eu tenho aqui. Acho que dá para ver. Aqui. Veio daqui de trás até aqui, desceu por aqui, pegou aqui, me cortou o nariz, quebrou aqui. E disseram que eu tinha caído da beliche. Mas eu acho que foi o cara que me bateu com o cacetete de noite eu dormindo. Enfim. No outro dia chegou a no outro dia chegou a assistente social lá nesse lugar que a gente morava. E ela, quando me viu naquele estado, com curativo, etc., disse, você sujou a casa toda de sangue ontem e tal, infelizmente você vai ter que deixar o lugar aqui, tá. E aí eu voltei para a rua, todo arrebentado. E voltei, né? Tinha perdido o lugar lá no albergue, enfim. Tem pessoas. E aí fiquei naquela. Voltei para a rua, todo arrebentado. Ou seja, na hora que eu mais precisei, assistente social, o que fez? Me enxotou lá daquele lugar. Talvez pelo fato de ter alguém lá de dentro envolvido, né? Enfim, que voz eu teria para dizer um negócio desse, né? E foi isso. E esse tempo aí, tudo isso eu passei. Conheci pessoas ruins também. A maioria daquele pessoal que estava ali na rua, eles não querem sair dali. É legal, é cômodo. Todo albergue que você chega, você arruma roupa, calçado. E muitos não gostam de ir para o albergue, porque no albergue tem regras, você tem hora para levantar, você não pode fazer determinadas coisas. E no outro testemunho também eu dizia que o bar, né, acabou me atraindo mais do que o trabalho. Isso é uma verdade. Eu acabei me tornando uma pessoa, como eu vejo hoje muitas, que eu virei o faz-tudo lá no bar.
O dono do bar precisava de alguém para ir pagar a conta de água, de luz para ele. Fulano, chama fulano. Aí eu ia, vai lá no banco para mim, assim, assim, tô aqui, ó, paga lá para mim. Quando você voltar, já sabe, né? Tá liberado. Eu pegava, ele me dava o dinheiro da passagem, etc. Eu ia, fazia aquele servicinho pro dono do bar e quando chegava, ele já catava o copo e pá. Tomava, ele punha outro, pronto, aí, ó, beleza. E aí, não, quando precisar, deixa comigo. E foi assim, eu acabei me tornando um faz-tudo no bar, né? Aguentava lá humilhação, tiração de sarro, para ganhar uma dose. Ia no banco, na lotérica, varria o bar. Eu era o palhaço oficial do bar, né? E era desse jeito. E quantas pessoas humilhavam, né? Ô fulano, aí, ó, tá sujo aqui, ó. Ué, como é que vai tomar uma com esse bar sujo e não sei o que, não sei o que. E era assim, essa vida que eu levei. Isso foi muito antes. Aliás, isso foi depois. Não, foi antes do albergue. Mas o que eu quero dizer para você é que começa assim. Eu comecei com uma dosinha aqui, outra ali. Isso não faz mal, isso não faz mal. Quantas vezes eu trabalhei bêbado. E eu era motorista de ônibus. Quantas vezes eu trabalhei bêbado. Quantas vezes os amigos chegavam em mim e diziam, olha, qualquer hora vai dar zebra, olha, para, olha. E eu, não, a hora que eu quiser eu paro, a hora que eu quiser eu paro. E deu no que deu. E aí a rua foi muito dura, a rua é dura, porque ali a maldade impera. Ali você tem bem noção de quantas vezes eu parava nos locais assim, numa praça, principalmente nos domingos, ficava observando as pessoas para lá, para cá, e eu perguntava, meu Deus, o que eu fiz? Porque eu me achava bonzinho, eu ajudei pessoas de alguma forma, eu levei até despesa na casa de pessoas e o que estava acontecendo? Por que aquilo? E eu ficava questionando Deus. E lembro de quando eu fui para a casa de recuperação. Eu contei ali bem. Eu lembro que nós estávamos no ônibus indo para a casa de recuperação e na manhã daquele dia eu já havia tomado uma ou duas, porque um amigo perto da casa da minha mãe disse para mim, olha fulano, preciso que você vá comigo em tal lugar para você ficar na fila lá para mim e tal, babá, no banco, enquanto eu vou resolver outra coisa. Eu disse, vamos lá. E minha mãe já, poxa, não vai beber e tal, e no caminho ele parou, vamos tomar uma aí, né, não sei o quê. E na parte da tarde a gente ia para a casa de recuperação. Já havia feito uma entrevista, já estava tudo certo para eu ir para a casa de recuperação, e no caminho, dentro de um ônibus, eu ia indo levando uma bolsa de roupas, uma Bíblia que minha mãe tinha comprado, porque tinha que levar uma Bíblia. Mas até então eu não havia me apercebido de que era uma casa evangélica. E eu, no domingo era Dia das Mães, e eu disse, mãe, olha, a senhora sabe que eu não tenho dinheiro, eu quebrei, eu não tenho dinheiro, eu perdi uma casa, eu perdi carro, eu perdi tudo. E eu não tenho dinheiro para te dar nenhum presente domingo. Mas o presente que eu vou te dar é sair de lá recuperado. E aí foi quando ela me disse, conforme eu falo no vídeo, eu só quero o meu filho de volta. Só quero aquela pessoa que você sempre foi de volta. Amoroso, atencioso, trabalhador. Esse filho que eu quero de volta.
esse vai ser o maior presente para mim. E na segunda-feira recebo lá a notícia que ela havia falecido. Foi difícil. Foi difícil porque primeiro que eu achei que eles iam me excluir da casa de recuperação, porque minha mãe que ia, parece que tinha que dar uma cesta básica lá, R$100 por mês na época, e eu disse para o dirigente lá, um missionário, eu disse, olha, então agora eu vou ter que ir embora, né, porque minha mãe não está mais e tal, e ele me disse assim, olha, você quer ficar? E eu disse, eu vim para ficar. Eu disse, então vai ficando. E aí fui ficando e de repente saiu um tal de plano Collor lá, que quem tinha dinheiro, da época que havia trabalhado e tal, e um dia eu pedi autorização para ele, porque a gente não podia sair da casa de recuperação, foi eu e um responsável da casa de recuperação na Caixa Econômica, e para minha surpresa tinha dinheiro lá para mim receber, e aquele dinheiro dava para mim pagar os 9 meses que eu ia ficar na casa. Então eu comecei a pagar eu mesmo a minha estadia lá, para não ser humilhado mais ainda, e fiquei naquela casa de recuperação. Até um dia em que houve uma mentira lá a respeito do meu comportamento, e eu agredi um rapaz lá dentro, e aí fui expulso da casa, voltei para a rua e voltei a beber. Depois disse, não, tá errado isso aí. Eu mesmo voltei para casa, pedi encarecidamente que ele me pegasse de volta, e aí os irmãos da casa me contaram que aquele rapaz que havia levantado o falso testemunho contra a minha pessoa confessou tudo lá, e enfim. Só que eu fiquei só alguns dias ali, porque eu não tinha, e ele disse, olha, eu preciso da sua vaga para outra pessoa, mas eu vou te mandar para uma outra casa de recuperação, assim, que lá é de graça. Como o pastor já me conhecia, lá naquela outra casa de recuperação, eu fui bem recebido lá, e lá eu fiquei o restante da minha recuperação. Eu havia feito um acordo com Deus, eu havia feito um pacto com Deus. Disse, olha, Senhor, quando eu saí faltavam 3 meses para mim cumprir os 9 meses que era determinado para a minha cura. Eu vou ficar 3 meses, Senhor, e eu vou sair daqui liberto, em nome de Jesus. E foi o que aconteceu. Eu, nas madrugadas, levantava naquela casa com frio, sem frio, eu levantava todas as madrugadas e ia dobrar meu joelho na sala daquela casa de recuperação. E quando eu saí de lá, algumas pessoas disseram assim, nossa, você tem sorte, você deu sorte. Você casou logo, você arrumou uma mulher, as madrugadas que eu levantava e dobrava o joelho lá, você não via, né, porque estava dormindo. E foi assim. Muitas coisas eu passei ali. Fui para um sítio em Itapiraí uma certa feita, passei acho que 3 meses naquele sítio, que era da primeira casa de recuperação, uma cidadezinha pequena, e a gente era levado para um lugar que se chamava Fazenda, não me lembro agora o nome, mas tinha esse nome de fazenda qualquer coisa lá. Era longe de tudo, não tinha nem vizinho. A única coisa que tinha naquele lugar era conforme a gente ficou sabendo, né? Era, parece que 20 mil pés de banana. Tinha lá uma mula, tinha um casal de gansos, que era o Juvenal, e tinha os porcos, muita aranha e muita cobra. Não tinha água, não tinha luz, e a gente ficava ali
só internos, a semana inteira, tinha culto todo dia, e ainda assim a gente tinha que andar 2 horas para ir num culto, numa Assembleia de Deus que tinha, acho que a 2, 3 quilômetros de lá. E a gente saía à noite, num trilho, andava 1 hora dentro da tal fazenda para chegar na rodovia, da rodovia se andava mais 1 hora e pouco para chegar na igreja, assistia o culto, não podia conversar com ninguém da igreja, era a ordem. Acabava o culto, a gente já pegava o caminho de volta até aquela casa onde a gente ficava. Naquele lugar, lá na tal da fazenda, tinha a casa que ficavam os missionários e o pastor quando eles iam lá, e 2 casas que a gente dormia, e uma delas tinha um fogão a lenha, que é onde a gente fazia a comida da gente ali. E durante o dia cada um tinha suas tarefas, um ia cortar lenha, o outro ia limpar onde a gente fazia culto, o outro ia limpar lá o quintal da casa, enfim, eram distribuídas as tarefas e a gente ficava ali. Quando anoitecia, às vezes a gente fazia ali uma fogueira, alguma coisa para ficar batendo papo. Tinha dia que estava tanta neblina lá que a gente não enxergava. De uma casa não dava para enxergar a outra, você ia embora contando passinho com medo de cair em algum buraco. E era assim que a gente dormia, e eu lembro que em cima da minha cama, assim, no canto da parede, tinha uma aranha grande. E eu dizia assim, ó, você não inventa de vir aqui não, hein, de noite, você fica aí na sua aí, hein. E eu não sei porque eu confiava naquilo e nunca tive medo daquela aranha. E o que mais a gente achava ali era cobra e aranha. Acho que devido aos pés de banana e por ser mato lá, não tinha energia elétrica. A água que a gente tomava era uma água que vinha direto de um rio que passava atrás daquela casa. E o banho também era lá no rio. Com aquele frio, a gente tinha um campinho de futebol lá, a gente jogava futebol para esquentar, para poder tomar banho, porque a gente não podia pegar lenha, que era do fogão, a lenha da casa, para esquentar a água, para tomar banho. Até um dia que nós conseguimos ordem do missionário para a gente poder falar, então se cada um cortar a sua própria lenha para esquentar a água, tudo bem. Mas pegar a lenha do fogão, a lenha lá para esquentar a água, não. E era assim. E vira e mexe, a gente amanhecia lá, tinha fugido. Fugia, não aguentava ali, porque longe de tudo, não tinha vizinho, não tinha nada, e fugia, simplesmente fugia. Amanhecia o dia, até para a gente ir ligar para a sede da casa de recuperação, a gente tinha que andar 1 hora e pouco, para achar um orelhão na época, para ir ligar dizendo que o fulano tinha fugido, E era assim que funcionava. Então, tudo que eu estou contando para você aqui é um pouco do que eu vivi, Depois que saí da casa de recuperação, da outra que eu estava, depois dos 3 meses, aí eu me batizei na igreja da época lá, que era um dos dirigentes da casa de recuperação, me batizei na igreja quadrangular e depois fomos para a Assembleia de Deus, passamos um tempo, legalizamos a situação, casamos e fomos para uma outra denominação grande, e nessa denominação nós dirigimos uma congregação por 1 ano, E depois fomos transferidos para uma outra congregação, onde ficamos por quase 8 anos dirigindo uma congregação da Igreja do Brasil para Cristo. E detalhe, não tínhamos salário, não tínhamos ajuda de custo, não tínhamos nada disso que se tem hoje aí. Nesses quase 8 anos nunca tivemos salário. A única coisa que tínhamos
e que eu louvo a Deus foi que eu tinha alguns impostos atrasados da casa que é da herança da minha esposa, não é minha, e eles pagavam carnezinho para mim do INSS. E durante esse tempo aí eu catei muita latinha na praia, saía com o meu enteado aqui, o Júlio César, eu com um carrinho, ele com outro, e a gente ia catar latinha na praia na temporada. E quando a gente chegava à tarde, ia lá, vendia as latinhas, comprava arroz, feijão, mistura, enfim. Depois a gente conseguiu fazer um brechózinho aqui em casa, né? Com roupas da minha sogra faleceu, e antes da gente vir morar aqui, ela tinha muita roupa, aquelas saias indianas. Eu falei para minha esposa, pô, vamos montar um brechózinho lá. A casa estava vazia e comecei a vender aquelas saias indianas e vi que aquilo ia virar. E dali fui comprando mais roupas, calçados e tal, e a gente montou um brechó e a gente ficou bem uns 3, 4 anos com aquele brechó, sendo aqui, ajudando no nosso sustento. Porque eu estava na igreja como dirigente, a minha esposa também, mas ela trabalhava fora e eu ficava disponível para a igreja, né? Mas aí durante o dia a gente abria aqui o brechó, e se tinha algum imprevisto na igreja, algum irmão, algum atendimento, fechava e ia de bicicleta. Tá? Andei de bicicleta 12 anos aqui na Praia Grande, onde a gente ia de bicicleta. Eu tinha uma bicicleta, minha esposa tinha outra. Eu ia cantar nas igrejas, ia de bicicleta, ia pregar, ia de bicicleta. E 12 anos na bicicletinha para lá e para cá. Tudo que a gente fazia, tudo onde a gente ia era de bicicleta ou de carona com alguém. E assim foi nesses anos que a gente dirigiu igreja. E aí chegou um dia que conheci o produtor Carlos José, do estúdio Rec Play, que aparece no outro vídeo. E aí Deus tocou no coração daquele irmão e ele me deu de presente a gravação de um CD no estúdio dele. E aí às vezes eu tenho essa dúvida. Gravamos esse CD, eu nunca tinha entrado no estúdio, não conhecia o estúdio. E eu gravei aquele CD e aí as pessoas diziam, agora você tem CD gravado, agora não sei o quê, não sei o quê. E eu continuei assim, que eu nunca cobrei para ir em lugar nenhum. Nunca tive no meu coração esse negócio de, agora meu ministério, nunca tive esse pensamento. E aí esse CD foi bom porque eu comecei a ir em muitos lugares. Inclusive fui até para o Nordeste viajar para pregar, para cantar, né? Porque eu sempre cantei nas igrejas aqui na minha região. E aí eu comecei, né? Agora eu tenho uma agenda para cumprir, etc, etc. E final de semana a gente não parava em casa. E até o dia em que eu arrumei um trabalho, né, prestei um concurso, passei, comecei a trabalhar, entreguei a igreja, porque não haveria condição de eu continuar na igreja, porque arrumei um trabalho, o meu horário não batia com os horários de cultos, e veio o CD, e eu nunca cobrei para ir em lugar nenhum. Não sei se isso foi um erro, mas nunca senti de cobrar. Hoje eu fico assim, falo, gente, será que Deus me deu isso para ganhar dinheiro e eu não soube ganhar o dinheiro? Será que eu falhei nesse quesito? Mas tenho a minha consciência tranquila. Inclusive, como eu disse, fui para o Nordeste várias vezes, nunca cobrei um centavo para ir em lugar nenhum. Só que aí chegou um tempo, gravamos o segundo CD, tem um terceiro, mas não tenho... As condições são poucas para fazer capa, essas coisas hoje em dia, a situação está muito difícil. E nunca cobrei para ir em lugar nenhum.
nem para pregar, nem para cantar, nunca exigi nada. Pelo contrário, às vezes eu ia em alguma igreja e esquecia de falar que tinha CD para vender. Esquecia, não falei que eu tinha CD para vender aí, etc. E aí eu fico me perguntando hoje, será que Deus deu essa fonte de renda e eu não soube aproveitar? Mas, como eu disse, a minha consciência é tranquila com relação a isso, porque o que eu vejo hoje em dia, irmãos, alguém grava um CD, diz que é ministério, e eu nunca encarei dessa maneira, né? Mas Deus tem nos sustentado, Deus tem provido, né? Eu nunca ganhei dinheiro com o Evangelho de Cristo. Nunca ganhei dinheiro com o Evangelho. E sou grato até hoje ao irmão Carlos José. Nos tornamos amigos e irmãos. Nos falamos sempre. Hoje ele mora lá em Campinas, mas nos falamos e temos uma consideração pelo outro, que é algo assim de Deus mesmo, né? Tive também, e dentro desse testemunho é necessário você saber, tive também, aí comecei com alguns projetos, devido à minha experiência com o álcool, né, de ter morado na rua em virtude do alcoolismo, eu montei um projeto em que alguns pastores, algumas pessoas, até fora da igreja, me ajudaram, né? Me patrocinaram para fazer palestras dentro das igrejas sobre o alcoolismo, o que é, como começa, se tem cura, se não tem cura. Nunca consegui numa igreja fazer palestra. Só fiz uma palestra ou duas numa igreja que o pastor era meu amigo e noutra igreja que era a sede de onde eu congregava na época. As igrejas não quiseram saber desse projeto grátis, de ir até lá e fazer uma palestra sobre o alcoolismo. Muitas irmãs eu sei que enfrentam esse problema dentro de casa. E até alguns irmãos com filho, com a esposa com o marido, com o filho. E eu me propus a fazer isso de graça, inclusive levando apostilas. E arrumei patrocínio para me fornecer essas apostilas que eu montei. Não tive nenhum convite, porque as igrejas não quiseram saber. As igrejas não querem trabalho, elas só querem dinheiro, né? Mas, enfim, fui conselheiro durante esse tempo de uma casa de recuperação do meu amigo, que se tornou um amigo irmão também, o pastor Davi. E hoje eu tenho o projeto Louvor Solidário, que perdura aí por 8 anos. Estamos em 2023, você vai ver esse vídeo não sei daqui quantos anos. Em 2023 o projeto Louvor Solidário está com 8 anos, que é um projeto que eu reúno alguns cantores, a gente faz um evento de louvor e arrecadamos alimentos que são doados para igrejas ou para a igreja em que é feito o projeto, que tem trabalho lá com o caso de recuperação, com morador de rua, né? Então a gente arrecada o alimento e o alimento fica lá na igreja que é realizado o projeto. Por exemplo, eu faço lá na sua igreja o Louvor Solidário. Sua igreja tem trabalho com morador de rua ou com caso de recuperação. Nós vamos até a sua igreja, claro, previamente agendado, né? Não cobramos nem um centavo. Levo os cantores, organizo, nós fazemos, se você quiser chamar de culto de louvor, amém. Fazemos um culto de louvor de 3 horas de música. Pedimos para quem for levar 2 quilos de alimento não perecível, acaba o culto, a gente entrega lá os alimentos e vai embora. É esse o trabalho, que já dura 8 anos, né? Então, dentro de tudo isso aí, depois que eu me converti, que a casa que eu fui, a casa de recuperação era evangélica, lá a gente tinha banho frio, né? Tudo isso tem que ser dito.
A primeira casa de recuperação que eu fui, que é a que me deu a notícia, a sua mãe morreu. Foi desse jeito, me chamaram no escritório na segunda-feira, disseram assim, olha, sua mãe morreu e tá vindo aí uns parentes seus para te levar pro velório. Foi desse jeito, tá bom? E aí, eu fui no velório e meus parentes me levaram de volta lá à tarde. Quando eu cheguei lá à tarde, que bati no portão que eles abriram, nossa, você voltou? Ah, a gente esperava que de lá você fosse dar linha na pipa, já fosse tomar todas e tal, e tal, e tal. Eu disse, não. Eu havia feito um trato com a minha mãe de sair daqui recuperado, por isso que eu voltei. E passei por tudo isso, irmãos. Aí você tem um parente aí, um marido, um irmão, não sei, que você disse que não tem jeito. Tem jeito. Só que, para você aí que de repente está assistindo, você tem esse problema, você tem que querer, cara. Enquanto eu não quis, não teve jeito. Enquanto eu não pus aqui, ó, que eu precisava de ajuda, não teve jeito. Quando eu não aguentava mais, porque eu estava numa situação deplorável, eu estava só pele e osso, eu não acreditava que fosse capaz de deixar de beber. Eu não acreditava. E é sincero o que eu estou te dizendo. Eu pensava comigo mesmo, eu até quero parar, mas como que eu vou parar? Eu acordo de manhã assim, tomo uma, passa. Eu quero parar, mas agora acho que não dá mais jeito, porque olha a minha situação. E eu não acreditava na minha recuperação. E aí um dia, minha mãe vivia me dizendo, vamos para uma casa de recuperação, vamos procurar. Um dia eu estava tão ruim, mas tão ruim, porque eu ficava 4, 5 dias na cama, tá? Eu ficava 4, 5 dias na cama, jogado. Até a água que eu tomava, eu vomitava. Eu ficava nesse estado. E um dia desses, minha mãe chega e diz assim, olha, vamos procurar uma casa de recuperação. Porque quem sabe lá você não sei o quê. Você não quer? Aí eu disse, quero. Ela já havia me oferecido milhões de vezes e quando ela ouviu quero, ela disse, você está falando sério? Eu disse, estou. Eu estava ruim, muito ruim. E aquilo vinha, os intervalos entre não sei lá o que era aquilo, estavam ficando menores. Tinha dia que eu tomava 2 pingas, no outro dia eu estava péssimo, vomitando, tremendo, não aguentava levantar. Às vezes ficava com diarreia 2, 3, 4 dias. Pele e osso. Quem me vê hoje, muitas pessoas que eu encontro, irmãos, falam, nossa, você está vivo. Caramba, você parou de beber? Eu ouvi falar, é mesmo? Você virou crente? Muitas pessoas não acreditam, acham que eu já tinha morrido. Assim como algumas pessoas que eu conhecia, algumas pessoas, inclusive o padrasto meu que eu tinha, que vivia dizendo que eu era pudim de pinga, que eu era... Ele morreu de tanto beber. Deus é justo. Irmãos, você tem que querer. Se você quiser, é possível. E se você crê, então, a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Por isso é que eu estou gravando isso aqui. Não é para dizer que eu sou o cara. Eu sou nada, não sou ninguém, cara. Eu sou, sei lá, sou alguém que pela misericórdia de Deus conseguiu se livrar do álcool. E ingressei nessa caminhada, me tornei evangélico, crente, protestante, como você queira, e foi o que me salvou. E é o que me mantém
até hoje. Já deu vontade de largar tudo? Já. Já deu vontade de... Já. Já deu vontade de beber? Já. De fumar? Mas aí quando eu lembro de tudo que eu passei lá atrás, quando eu lembro daqueles albergues, quando eu lembro da rua, quando eu lembro de tudo que eu presenciei na rua, brigas, facada, o cara jogar o paralelepípedo na cara do outro, irmão de Deus. Complicado, complicado. Passei muita coisa. Como eu disse, vi muita gente boa, mas vi muita gente ruim. Não é fácil. Mas se você quiser, é possível. É possível. Então, tudo isso eu passei para chegar aqui. Aí quem vê o pastor Eduardo, porque ele... Tem gente que diz que eu sou metido. Tem gente que me detesta. Tem gente no meu trabalho, então, que não pode nem olhar na minha cara. Porque eu sou do jeito que eu sou, né? Não aceito intransigência e acho que me tornei um pouco duro com algumas coisas devido a todo esse processo, porque esse processo que você passa na rua, que eu passei na rua, faz com que você se torne insensível para algumas coisas. E é verdade isso. Algumas coisas não te comovem, algumas coisas não te enganam, né? E às vezes as pessoas querem que você seja enganado. E aí você olha, cara, isso não é desse jeito, né? Isso não é assim. Não, isso aí não... E é desse jeito, irmãos. E eu hoje sou alguém que tenta fazer algo pelo próximo, alguém que teve alguns projetos frustrados, né? Alguém que às vezes tem dúvida com relação a tudo que Deus colocou na minha mão, tais como CD e outras coisas. Gente, será que eu não soube aproveitar? Será que era ali para mim? Não, e aí hoje eu continuo vivendo do meu trabalho, que aliás não é lá tão... mas é a porta que Deus abriu. E eu vivo do meu trabalho com honra, enfrentando vários obstáculos, que só pelo fato de você ser crente em alguns lugares já é o suficiente para arranjar inimigos. Já sofri muito onde eu trabalho só por ser crente. Mas, graças a Deus, louvo a Deus por tudo que Ele fez e faz na minha vida. E basta você crer, basta você acreditar. E se você quiser e deixar, Deus vai fazer na sua vida. Deus vai fazer na vida aí do seu parente, da sua esposa, do seu marido, enfim. Basta você acreditar e manter os pés no chão, porque não adianta você, como eu vejo algumas pessoas, não adianta você sair do buraco e achar que você é o Deus. Não adianta você sair do buraco e achar que você é o cara, que foi você, foram suas qualidades, foi seu merecimento. Nada disso, irmão. Nada disso. Para encerrar, eu vou te dizer uma coisa aqui, que eu não quero que soe como prepotência. Mas hoje, ninguém, entenda bem, ninguém pode olhar para mim e dizer assim, ele saiu de lá porque eu tirei. Foi o próprio Deus que foi abrindo algumas portas e eu fui passando por elas. Não foi nenhum homem que chegou aqui e disse, vem cá que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não. Quando eu saí da casa de recuperação, que eu cumpri lá os meus 3 meses, um rapaz que conhecia um outro que estava na casa de recuperação comigo e nós saímos juntos
Nós não tínhamos para onde ir. Um rapaz, que eu acredito que foi Deus, disse assim, olha, eu tenho algumas casas de aluguel, pode ficar lá, numa delas que está vazia, pode ficar lá, o tempo que você quiser. E fomos eu e esse colega da casa de recuperação para lá. E eu dormia no chão. Levei minha bolsinha de roupa, que tinha algumas peças, e lá, chegamos lá, não tinha nada. Acho que tinha um fogão, se eu não me engano, mas não tinha mais nada. E aí eu dormi, arrumei um papelão, no frio, foi no tempo do frio, e eu dormia no chão. No chão. Passei ali acho que uns 3, 4, 5 meses dormindo no chão. E aí o povo diz que a gente é metido, que a gente é isso, que a gente é aquilo. Nada disso, irmãos, nada disso. E por isso que hoje eu tenho o maior prazer de tentar ajudar as pessoas. A gente se entristece, é claro, alguns projetos, que nem o das palestras sobre alcoolismo, queria estar trabalhando nisso, pela experiência que eu tive com o álcool, por saber que várias irmãs, várias pessoas passam por esse problema e esse problema não é abordado nas igrejas. Mas enfim, nem tudo é como a gente quer, nem tudo é como a gente sonha, mas eu louvo a Deus por estar aqui, completando esse testemunho para você, expondo um pouquinho mais da minha vida para você. E passei coisas que você não tem ideia, né? Banho frio, e enfim, mas tudo isso serviu para que hoje eu tenha uma visão diferente de algumas coisas. Enfim, espero que isso sirva para edificar a sua fé. Como eu disse no começo, que se você quiser usar esse vídeo para evangelizar, para passar para outras pessoas, fique à vontade. Fique à vontade. Pode usar, pode tirar cópia, pode fazer o que você quiser, pode entrar em contato comigo se você quiser que eu vá aí na sua igreja, contar isso pessoalmente. Fique à vontade, tá bom? Então, que Deus te abençoe. Vou deixar o meu telefone aí na descrição do vídeo e que você tenha um dia abençoado, um ano abençoado, enfim, que você faça bom proveito desse vídeo e que realmente ele sirva para edificar algumas vidas, que já será o suficiente, já terá valido a pena. Deus te abençoe, muito obrigado e até a próxima.